A gente tem tratado nesta comunidade sobre um assunto tão importante relacionado à paternidade. Em fevereiro eu comecei a falar sobre este tema e eu pretendo hoje, mais uma vez, enfatizar aquilo que nesta semana me abençoou muito. E eu pretendo repartir com vocês. Eu vou precisar da máxima atenção de vocês. Eu vou precisar do coração de vocês. Vou precisar dos olhos de vocês. Para a gente não perder nada que o Senhor quer falar nesta noite ao meu e ao seu coração. Vamos orar sobre isso? Então, mesmo sentado, tome as mãos de quem está ao seu lado e peça para o Senhor falar com você. Peça para o Senhor usar a sua palavra para ajudá-lo nesta noite, para que ela se revele ao seu coração, para que você experimente algo poderoso que só Ele tem para fazer. Espírito Santo de Deus, empodera cada um de nós nesta noite, fala conosco, reveste-nos da autoridade, faz-nos enxergar quais os direitos que temos como filhos de Deus, qual é a nossa herança, e ajuda-nos a entender que temos um Pai que quer o nosso bem, nunca o nosso mal. E este Pai amoroso, por intermédio do seu Filho Jesus e do seu Santo Espírito, quer revelar algo nesta noite a todos nós. Que esta verdade venha como algo novo no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém, queridos? O assunto que eu quero falar hoje está na tela. Olha lá. A herança do pai aos... Qual é o assunto que hoje nós vamos ouvir? Fale para o seu vizinho, hoje você vai ouvir sobre isso. A herança do seu Pai Celestial para todos nós, filhos de Deus. Em Deuteronômio, capítulo 6, tem uma palavra poderosa, porém, antes de ler aqui com você o que está na tela, dos versos 4 em diante, o Senhor diz, através de Moisés, para o povo: amem ao Senhor de todo entendimento, de todo o coração, com todas as suas forças. Verso 5, o Senhor diz assim: inculque esta palavra no coração dos filhos de vocês. Falem com eles ao levantar, ao caminhar, ao sentar, ao deitar. Hoje nós conferimos muito sobre esta experiência, porque estamos tratando de manhã de um curso que nós disponibilizamos para todos vocês, interessados em ver filhos transformados em discípulos de Jesus. Como eu educo o meu filho segundo o padrão do reino, e não o padrão do mundo sem Deus. E olha, foi fantástico ouvir pela segunda vez sobre amar os filhos, cuidar dos filhos e ensinar os filhos. Hoje foi algo tremendo para o meu coração. E eu deixei aqui uma palavra no sentido de que nós deveríamos ter uma santa crise. Como cristãos, a nossa crise é: como é que eu estou educando, ensinando meus filhos? Sejam eles biológicos ou filhos espirituais, aqueles que frequentam as nossas células. Como é que eu tenho feito? Como é que eu tenho trabalhado? E Moisés, pelo Senhor, vai ensinando o povo de Israel. Ensinem a palavra, a tempo e fora de tempo. Obedeça a palavra, não apenas ouça a palavra. A palavra é para ser ouvida e depois obedecida. Mas no verso 10, o Senhor faz algo
que eu comecei a ser ministrado, e eu quis compartilhar, e vou fazer isso nesta noite com todos vocês. Está na tela, vamos ler juntos? O Senhor, o seu Deus, os conduzirá à terra que jurou aos seus, a Abraão, a Isaque e a Jacó dar a vocês. Terra com grandes e boas. Como que era esta terra? Era uma terra com grandes e boas cidades. Primeiro aspecto que o Senhor prometeu para o povo dele: uma terra grande e uma terra que possuísse que? Boas cidades. Que mais? Que vocês não construíram. Ou seja, vocês vão ganhar de brinde, de presente. Eu vou dar a vocês esta terra. A sequência é: com casas com tudo que há de melhor, com coisas que vocês não produziram, ou seja, vocês não trabalharam para ter o melhor dessas casas, não fizeram nada. Seguindo, com cisternas, poços que vocês não cavaram, e com vinhas e olivais que... Esta é a promessa de Deus para sua igreja. Esta é a promessa de Deus para os seus filhos. Deixa eu falar um pouco sobre isso com você. A história começa assim. Deus levanta um libertador, Moisés, nome que nós conhecemos muito bem. E Deus o envia para falar com Faraó. E diz a Faraó: eu vim libertar o meu povo. Faraó rejeita, Faraó enfrenta, e Faraó é derrotado. Nós conhecemos a história. E Moisés sai com 600 mil homens, diga, 600 mil homens. Fora mulheres e crianças, não sabemos quantos. E ao sair, eles se deparam então com a promessa. A promessa é esta: eu vou dar a vocês uma terra com grandes e boas cidades, com casas com tudo que tem de melhor, com poços, cisternas que vocês não cavaram, e com vinhas e olivais que vocês não plantaram e não produziram, mas vão colher. Só que tem um dado importante para eu transmitir nesta noite para todos vocês. Quando o povo estava peregrinando, diga peregrinando. Quantos anos o povo ficou peregrinando no deserto? 40 anos. Durante 40 anos, Deus sustentou aquele povo. De que forma? De noite, Deus vinha com colunas de fogo para que aquele povo sofresse frio. O frio do deserto chega a aproximadamente 20 graus abaixo. E no calor de dia, 57 graus Celsius. De noite o Senhor mandava colunas de fogo. De dia o Senhor colocava nuvem para a proteção daquele povo. Durante o dia o Senhor mandava alimento para aquele povo. E durante 40 anos, diz a Bíblia, em Deuteronômio 6, que o calçado crescia junto com o pé, que a roupa crescia junto com o corpo, que em 40 anos ninguém ficou doente naquele deserto, ninguém. Mas vocês sabem quantas pessoas entraram neste lugar com grandes e boas cidades?
com casas de tudo o que é bom, com poços, cisternas, para ter renda, para ter olivais, ou seja, uma produção de sustento abundante. Sabe quantas pessoas provaram isto? 2. Números capítulo 12 faz menção disso que eu estou lhes dizendo. Josué e Calebe foram os únicos que entraram nesta terra. Então eu quero lhe perguntar, e os demais que viveram 40 anos, que Deus cuidou do calçado para crescer junto com o pé, a roupa cresceu junto com o corpo, o alimento vinha todos os dias, de noite vinha a coluna de fogo para que toda sorte de animais rasteiros não pudessem morder as pessoas. O que significa isso então? Sabe o que o Senhor me disse? Isso significa misericórdia de Deus. O fato do calçado crescer com o pé, da roupa crescer com o corpo, de ninguém ficar doente, de ter alimento todos os dias, isto chama-se misericórdia de Deus. Mas eu quero fazer uma outra pergunta para você nesta noite. Qual é a promessa de Deus para mim e para a sua vida? Para mim e para a sua casa? É apenas vivermos debaixo da misericórdia de Deus ou provarmos de uma herança abundante que o Pai Celestial já deixou para nós, filhos de Deus? O que você acha? Você acha que apenas Deus está interessado em que você e eu vivamos pela misericórdia dEle? Você acha isso? Você acha que Deus tem interesse em dar a mim e a você o que Ele prometeu aqui em Deuteronômio capítulo 10 e 11? Em que você tenha casa? O que é ter uma casa com tudo de bom? Fala para mim, o que é ter uma casa com tudo de bom? O que é ter uma casa com tudo de bom? Eu estou fazendo uma pergunta. Uma casa com tudo de bom é ter alegria? Também. Mas o que é mais? Além de ter alegria, pessoal, não espiritualizem muito, tá? Pé no chão, cabeça aqui, na terra. Ter cama boa, um colchão king. Qual que é o nosso colchão lá? É o king? O que é o nosso? Colchão. Queen. É Queen, eu já falei king. Tem o Queen. E tem o King Kong, não é, outra coisa. Colchão bom. Tem colchões agora que até tem controle. Você faz massagem nele. Que mais que é uma casa com tudo de bom? Geladeira cheia. Você abre lá o freezer, você fala, que picanha linda que está me aguardando. Que mais que é ter uma casa com tudo de bom? Luz, água. Isso é misericórdia, cara. Vocês estão vendo como nós muitas vezes estamos assim, vivendo aquém do que o nosso Pai Celestial prometeu para o seu povo? Pare para pensar. Aqui não é uma questão de você ser tipo de pessoa prepotente, ser uma pessoa jactanciosa. Não é isto. Está escrito na palavra de Deus que o Senhor prometeu dar uma terra que tivesse grandes e boas cidades, casas com tudo que tem de melhor. Que mais? Cisternas, que está escrito aí, cisternas que produzem o que para você? Renda, provisão.
Agora então, irmãos, pensando exatamente sobre esta promessa, que eu quero hoje falar com vocês sobre a herança dos filhos de Deus. Porque eu vim nesta noite, não é para humilhar ninguém. Não vim para você fazer uma comparação. Olha, então que subvida eu tenho. Não é isto. Eu estou apontando para você o que Deus tem para todos nós, que é muito além da misericórdia, que é muito além de ter uma vida simples. Não estou dizendo para você ostentar, não é isto. Estou dizendo que o Senhor tem prometido na sua palavra uma vida abundante. Diga, vida abundante. Fale para o seu irmão da direita, da esquerda. O Senhor tem promessas para você ter uma vida abundante. Olha para os árabes. Olha para aquela cidade, Dubai. Quando eu vejo pela televisão, eu fico encantado com os sheiks, com o petróleo que tem naquelas cidades, naquele país, melhor dizendo. Eu fico pensando, que coisa linda. Os melhores prédios, os melhores hospitais, as melhores escolas, as melhores universidades, os melhores transportes, as melhores coisas estão ali. Por isso que hoje Dubai é fonte de muitos sonhadores que querem ir para Dubai. Agora eu lhe pergunto, Deus só tem isto para os árabes? Os árabes não são povo de Deus? Mas eu e você somos povo de Deus. Viu? Deus tem algo precioso para cada um de nós. E nesta noite eu quero oferecer ferramentas para você tomar posse da sua herança. Como diz a canção, tudo que Jesus conquistou por nós na cruz é direito nosso, é nossa herança. Tudo que Jesus já conquistou para mim e para você na cruz é direito meu, é direito seu, é minha e a sua herança. Amém, queridos? Então abra sua Bíblia agora em Josué. Vamos ler um pouquinho a Bíblia. Josué. Capítulo 14. Então, enquanto você vai abrindo aí a sua Bíblia, eu coloco na tela uma frase para reforçar o que eu estou dizendo. Viver debaixo da misericórdia de Deus não é a mesma coisa que viver as promessas de Deus feitas para os filhos. Nós podemos estar vivendo algo tremendo, feliz, contente, com tudo aquilo que temos hoje, e deixar de desfrutar de algo muito maior, que Deus tem para cada um de nós como filhos. É uma herança que Ele deixou para filhos. Prestem atenção nisso, e a minha oração é que o Espírito Santo revele a mesma verdade que revelou ao meu coração, revele ao seu coração nesta noite. Josué capítulo 14, verso de número 6. Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho do quenezeu Jefoné, lhe disse: você sabe que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, sobre mim e sobre você? Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me a Cades Barneia para espionar a terra. Pare um pouquinho aqui, olhe para mim. Esta cidade, Cades Barneia, foi um lugar estratégico
para o povo de Deus descansar, visto que eles saíram do Egito, eles estavam peregrinando, e o Senhor mostrou um local, e disse a todo o povo, através do seu líder Moisés: parem aqui para descansar. E nesse momento de descanso, nesse espaço de tempo, é que então Caleb e Josué recebem o desafio de ir avistar a terra que nós conhecemos como terra que mana leite e mel. E diz a Escritura que enquanto o povo estava descansando, Moisés destaca 12 homens. Quantos homens? 12 homens, um de cada tribo. Quantas tribos? 12 tribos. Entre eles estava lá Josué e Caleb. Estes 12 homens vão avistar a terra, vão espiar a terra. Espiar, meus irmãos, é diferente de espionar. Viu? Eles foram espiar a terra, e eles se depararam com uma terra com grandes e boas cidades, com casas, com tudo o que tinha de bom, com frutos da terra que eles tiveram que carregar, como que carregando algo muito pesado. Tamanho eram os frutos, cisternas, frutos. Vá considerando isso no seu coração. Quando voltam e apresentam o relatório a Moisés, 10 destes espias foram apenas espionar. E viram o que? Viram gigantes, viram dificuldades, viram obstáculos, viram que aqueles gigantes os comeria como gafanhotos. Isso está tudo na Bíblia. Só depois você lê a Bíblia. Olha, recomendo, não sou médico, mas leia a Bíblia 3 vezes ao dia. Dieta espiritual, vai fazer muito bem para o seu crescimento. Quantas vezes você tem que ler a Bíblia? 3 vezes ao dia. Fala para o seu irmão: olha, dieta pastoral do nosso pastor, leia a Bíblia 3 vezes. É nesse momento de Cades Barneia que Caleb, depois de ter dito junto com Josué a Moisés: alto lá, estes 10 estão falando que a terra tem isso. É verdade, tem gigante. A terra, temos que enfrentá-la, temos problemas lá, mas é uma terra boa, é uma terra deleitosa. E olha, se o Senhor estiver conosco, nós vamos comer aqueles gigantes, nós vamos engoli-los, nós vamos acabar com eles. É o relatório dos pessimistas e dos otimistas. Em qual grupo você está? Eu vou repetir, você não entendeu. Quando você não responde é porque você não entendeu ou tem vergonha. 12 grupos, 12 homens, 10 faziam parte do grupo dos pessimistas. Terra tem problema, tem gigante. Não dá não. Não dá para possuir essa terra. 2 disseram: se o Senhor estiver conosco, nós vamos vencer esses gigantes. Qual grupo você faz parte? Dos pessimistas ou dos otimistas? Então diga para o seu irmão: eu faço parte do grupo dos otimistas, tá? Só para você ter conhecimento. Volta os teus olhos agora novamente para o verso 7. Josué 14, 7. Eu tinha 40 anos. Quantos anos tinha Caleb? Quantos aqui tem mais de 40? Tenha vergonha de dizer a sua idade. Quantos aqui tem mais de 40? Quantos tem menos de 40? Esta igreja tem força. Jovens, força da igreja. Olha só o que ele diz: eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me a Cades Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Tem sempre o grupo dos pessimistas.
Não se aproxime do pessimista. O que é o pessimista? Lembra daquele desenho? O Hard? Ó céus, ó dia, ó azar. Fuja dos pessimistas. O que é que devemos fazer? Fugir dos pessimistas. Como é que está o tempo? Está feio, hein? Está cinzento. Aí no dia seguinte um sol de brigadeiro. Como é que está o céu? Muito calor. Péssimo. Gente que nada está bem. Não tem uma palavra de estímulo. Não tem uma palavra de esperança. Fuja dos pessimistas. Fale sério agora, olhando nos olhos da pessoa do seu lado. Fuja dos pessimistas. Ó, caia fora. Verso de número 8. Mas os meus irmãos, já li, verso 9. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou. Olha só, um homem de visão. Olha só a diferença de um homem pessimista de um homem otimista. Naquele dia Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança. Diga, toda planta que os meus pés pisarem na terra é minha herança, é meu direito. O Pai das luzes prometeu para mim, e eu vou tomar posse desta herança, em nome de Jesus. É minha herança. Os tímidos não herdam a herança de Deus, só os ousados. Seguindo, verso 10. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu. E foi há 45 anos, e ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje. É uma conversa de dois amigos, tá? Quem está falando aqui é Caleb com o Josué. Os dois estavam agora parados, Cades Barneia, tempo de descanso. Caleb foi lá e disse: ô Josué, deixa eu prosear com você. Você está lembrado, cara, quando Moisés, o nosso líder, falou para nós irmos lá em Canaã, na terra que Deus prometeu? Eu estou lembrado. Ah, tá. Então, olha, você lembra que o Senhor disse que Ele estaria conosco, que nos daria vitória? Josué foi concordando. Vá vendo o raciocínio de como funciona a herança dos filhos de Deus. Por isso aqui estou hoje com 85 anos de idade. Quantos anos tinha Caleb agora? Quando foi avistar a terra tinha quantos? 40. Uma pessoa com 85 anos tem o mesmo vigor que 40? Não. Mas para Deus, Ele contradiz todos os diagnósticos humanos, todas as questões da natureza humana. Veja que interessante, verso 11: ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. E olha só o pedido de Caleb: dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Olha um instantinho para mim, queridos. A terra montanhosa é onde estavam as grandes e boas cidades, as casas com tudo de melhor. Quem possuía as montanhas eram os gigantes. Vê se você me entende. Caleb está dizendo: eu quero o que esses gigantes estão desfrutando sem ser deles. As casas boas não são para eles. Se eles construíram, problema deles. Eu vou ocupá-las.
Os poços eu não cavei, mas eu vou desfrutar. E olha que naquela região tem petróleo a dar com pau. Olha só o pedido de Calebe. Venha comigo. Verso 12: dê-me, pois, a região montanhosa, que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com suas cidades, o quê? Grandes e fortificadas. Ou seja, os gigantes estavam ali, ocupando o melhor da terra, pessoal. Guarde essa informação. Mas se o Senhor estiver comigo, olha Calebe como confia e depende de Deus. Se o Senhor estiver comigo, eu expulsarei de lá os gigantes, como ele tem prometido. Veja a resposta de Josué. Então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu o quê? Hebrom por herança. Por isso, até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Calebe, filho do quenezeu Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, o Deus de Israel. Leia para mim o verso 15, por favor. Hebrom, Quiriate-Arba, em homenagem a Arba, o maior dos Enaquins. Então deixa eu passar aqui rapidamente para você o conceito de como o Pai tem herança para nós, filhos de Deus. Cades Barneia é a cidade que Deus fez o povo parar e descansar. Espiar é diferente de espionar. Espiar é o quê? E espionar? Cuidado, hein? Cuidado para você não fazer o que não é para ser feito. Ficar espionando. Deus mandou espiar a terra. E Josué e Calebe foram fiéis. Espiaram a terra. Os espias foram tomar a terra porque Deus disse: todo lugar que a planta dos seus pés pisar, eu darei como posse. Então veja, foram obedientes, foram fiéis. Deus me disse para eu ir até o lugar, a empresa, como ouvi hoje aqui o testemunho da Ana e outros mais que eu já ouvi na história. Deus me disse para eu ir e eu vou, porque Deus me deu aquele lugar. É promessa, é herança para os filhos de Deus. Hebrom, e é aqui que eu quero concentração. Hebrom é a terra da herança. Viver sobre a misericórdia de Deus é o sapato crescer com o pé, é a roupa crescer com o corpo, é o alimento diário, o maná, mas não é viver nas casas cheias de todo o bem. Não é ter poços cavados, não é ter vinhas e olivais, não é comer e se fartar. Isso é para aqueles que provam as promessas de Deus. Quando o Espírito falou isso comigo, vocês não têm noção da crise que eu me vi. Porque eu disse: Senhor, a promessa é uma, e eu estou vivendo só a misericórdia. E a gente diz assim: já está bom, pastor. Não me falta nada, pastor. Olha, eu pago as minhas contas, eu pago o meu aluguel, eu tenho o pão sobre a mesa. Pastor, eu tenho a roupa. Não se trata de ser humilde. Se trata de ter direito a uma herança. Se trata de ter direito a uma herança de filho.
Como eu disse alguns domingos atrás, a minha filha, meu genro, eles entram na minha casa, vão à minha cozinha, abrem a geladeira. Eu não faço o mesmo na casa deles. Eu espero que eles me ofereçam. Mas por que eles fazem isso? Porque são filhos. São filhos. Filho não diz assim: pai, posso tomar um copo d'água? Diz? Não diz. O texto que eu quero refletir nesta noite é exatamente este, para a gente entender como é que eu e você podemos viver nesses dias com base no direito de herança. Gálatas 4, está lá na tela, se você estiver anotando, preste atenção. Versículo 4 em diante diz: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos o quê? O que é que nós recebemos? E porque vocês são filhos, Deus enviou o quê? Deus enviou o Espírito do Filho. Aos filhos, Deus enviou o Espírito do Filho. Ao meu e ao seu coração. E este Espírito, com o meu e o seu coração, faz o quê? Clama: Abba, Pai. Pai significa, no termo grego original, Deus, Pai querido, Pai celestial. É o Espírito do Filho, agora no meu e no seu coração. Pois Romanos 5,5 diz que o Espírito Santo foi derramado no meu e seu coração, porque esta é a promessa de Deus, o nosso Pai. Então veja, agora o Espírito do Filho, que foi derramado no meu e no seu coração, nós como filhos clamamos: Abba, Pai, Paizinho querido, Pai celestial, Pai das luzes. Assim você já não é mais o quê? Escravo. Diga: eu não sou escravo, mas eu sou filho. E se és filho, você se tornou também herdeiro. Escravo não tem direito, mas filho tem direito. Escravo não tem direito. O escravo vai até um determinado ponto e para. Filho não. O filho diz: eu tenho acesso. Eu tenho acesso. Eu vou aos lugares mais íntimos. É assim que funciona na minha casa. Às vezes eu estou em casa com a Nádia, descansando. Minha filha, meu genro estão lá. De repente, a minha filha entra no meu quarto. Se fosse uma secretária, se fosse uma contratada nossa, não entraria no meu quarto. Mas como é filha, ela entra. Certo, minha santa? Te amo, viu, filha? Bata a porta antes. Brincando com ela sabe disso. Eu estou dizendo isso para você entender na Escritura, com a história de Josué e Calebe e com a palavra de Gálatas 4, eu e você podemos desfrutar de uma herança de filhos. Você pode dizer isso para a pessoa do seu lado? Falar: desfrute de uma herança de filho. Você não é mais escravo. Você foi escravo. Escravo do pecado. Agora não. Agora você é filho de Deus. Como é que eu posso desfrutar desta herança, pastor? Colossenses capítulo 2, verso 14 diz: Ele cancelou o escrito de dívida que era contra mim em suas ordenanças, cravando-a na cruz. Ou seja, o Filho de Deus, ao morrer na cruz, viu que toda a humanidade tinha uma dívida. Essa dívida foi paga não por mim e por você, mas pelo Filho de Deus. Ele tomou das mãos do diabo esta
essa promissória disse: eles não te devem mais nada, eu estou pagando com a minha própria vida, por isso eu estou morrendo nesta cruz, para que eles fiquem livres da dívida. Isto é Colossenses capítulo 2, verso 14. Bíblia 3 vezes ao dia faz bem. Hebreus capítulo 2, vou ler o texto porque é longo. Verso 14 em diante diz assim: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue. Não tem nenhum ser angelical aqui, tem? Não, todos têm. Toca na pessoa e diz assim: você é de carne e osso. Ah, tá. Ele, o Filho de Deus, participou desta condição humana para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Por essa razão era necessário que ele tornasse semelhante a seus irmãos, e em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote, misericordioso e fiel com relação a Deus, e fazer a propiciação pelos pecados do povo. Hebreus está dizendo para mim e para você nesta noite, Hebreus capítulo 2, os versos 14 a 17, Jesus fez o que nós não poderíamos e não conseguiríamos. Ele morreu pelos nossos pecados, ele rasgou o escrito de dívida, e agora ele diz assim: eu já não chamo eles de irmãos, eu chamo eles de amigos. Portanto, você agora é amigo do Filho de Deus, e como amigo do Filho de Deus, você pode pedir ao Pai Celestial a mesma herança que o Filho tem. João capítulo 20, verso 17. Agora Jesus, depois de ressuscitado, diz: não me detenhas, porque eu ainda não subi para meu Pai. E diz a Maria Madalena: vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para meu Pai, o vosso Pai, para o meu Deus e o vosso Deus. Diga assim comigo: eu não sou mais escravo, mas sou filho, e por ser filho, tenho também direito à herança do Filho de Deus. Como eu tomo posse desta herança? É o ponto aqui para nós. Como é que eu tomo posse, pastor Valmir? Me ajuda. Te ajudo, filho. Assim como o Espírito Santo tem me ajudado. Olha lá. Você precisa fazer o que Caleb fez. E eu também. Você e eu precisamos derrubar alguns gigantes. Sabe qual é o primeiro gigante que nos impede de receber a herança? Está aí na tela. A religiosidade. Religiosidade. Nos prende, nos paralisa e não nos faz ficar próximos e apossar-se da herança. O que a religião faz? A religião educa. A religião não transforma. Pastor, eu era católico, apostólico, romano, agora me tornei evangélico. Quem disse para você que a religião evangélica transforma? Pastor, eu era espírita, pastor, eu era umbandista, pastor, eu frequentava o candomblé, pastor, eu frequentava seitas, e agora eu estou na igreja. E quem disse para você que a igreja evangélica transforma? Quem foi que disse isso? A religião não transforma ninguém. Quem transforma a minha e a sua vida tem um nome, chama-se Jesus Cristo.
Jesus Cristo. O que nós precisamos experimentar não é religião. Religião educa, quando muito formata. Mas Jesus tem vida abundante para nós. É João 10, capítulo 10, verso 10. O diabo veio senão para matar, roubar e destruir. Eu, disse Jesus, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Então, o primeiro gigante que nós precisamos derrotar, como Caleb, que viu a terra, que espiou a terra, e que depois de 45 anos, quantos anos? Fiz questão de ler para você, para chamar a sua atenção. Caleb viveu 45 anos debaixo da misericórdia. Mas aos 85 anos é que ele provou da promessa de uma vida abundante. Deus não chega tarde na vida de ninguém. Se hoje Ele está dizendo isso para mim e para você, é porque Ele tem uma herança para cada um de nós nesse lugar, porque somos filhos de Deus. Segundo gigante que nós precisamos derrotar, tem nome. O diabo tenta, e a Nádia falava isso hoje pela manhã. O diabo tem interesse de roubar a sua identidade. Se você não sabe quem é, você não sabe para onde vai. Quem eu sou? Sou filho de Deus, amado por Jesus, salvo pela palavra de Deus, alcançado, transformado, regenerado, sou uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Esta é a minha identidade, filho de Deus. Essa é a sua identidade, filho de Deus. Não deixa o diabo roubar a sua identidade. Não deixa o diabo falar na sua mente que você não tem jeito, que você é um zero à esquerda, que você não vai a nenhum lugar, que você não vai conquistar nada. Isso é uma mentira dele. Quando ele vier com estas fábulas, você apresente as suas credenciais. Você diga: eu sou filho de Deus. A mesma voz que o filho ouviu do pai no dia do seu batismo, é a mesma voz que nós precisamos ouvir todos os dias. Eu sou um filho amado do meu pai, em quem ele tem prazer na minha vida. Não é só na vida do filho de Deus, mas é na vida dos filhos de Deus. Quantos aqui são filhos de Deus? Então Deus tem prazer na sua vida, o Pai tem prazer na sua vida, e o Pai tem herança para os filhos de Deus. Mas você precisa vencer esse gigante. Terceiro gigante para ser derrotado. O diabo sabe como entrincheirar e nos isolar. Faz com que você viva solitariamente. Você é um ser gregário. Diga: eu fui gerado para ser um ser gregário. Ou seja, viver em relacionamento, em comunhão. Não para viver isolado das pessoas, não para ser um ermitão, não para ser um monge. Deus te chamou para ser um filho de Deus, e aonde você está, você deve atrair pessoas pelo seu estilo de vida, pela fé que você tem em Jesus Cristo e pela obra que Ele realizou na sua vida. Isto faz você um ser gregário. E quando eu ouvi tudo isto, eu falei: eu preciso compartilhar com os meus irmãos, porque eu não quero viver somente as misericórdias de Deus. Tá bom, mas pode ficar melhor. Tá bom as misericórdias, mas pode ficar melhor. Tá bom, mas eu posso ter mais abundância. Em todos os sentidos. Eu posso ter abundância.
Em todos os sentidos. A pergunta que hoje eu quero fazer, que foi a mesma que eu ouvi. Para você ter acesso a esta herança, para você entrar nestas cidades grandes, com casas, com tudo que tem de melhor, para você ser um filho de Deus, não um sheik do petróleo, para você ter tudo em abundância. Primeiro passo, eu ouvi: derrote o gigante da religiosidade. Seja religioso. Não seja religioso. Segundo, firme a sua identidade. Olha, irmãos, esse é um trabalho que cada um de nós precisa fazer. Fazíamos isso enquanto a nossa filha morava dentro do meu teto. Todos os dias. Ela saía de manhã para a universidade, nós chamávamos ela e dizia: você sabe quem é você? Você tem uma filiação. E você tem um Pai Celestial. E orávamos por ela. E combatíamos o inimigo dizendo: torna a Camila invisível diante dos teus inimigos. Certo, minha filha? Firmar a identidade. Hoje nós ouvimos aqui a pastora Nádia falar sobre, do 0 aos 7 anos, formação do caráter de uma criança. Dos 8 aos 16, a adolescência e a juventude, a gente deve formar a identidade deles. Por isso que muitos filhos de famílias que frequentam as nossas comunidades não têm identidade. Quem você quer ser? Quero ser Neymar. Quem você quer ser? Quero ser Lady Gaga. Quem você quer ser? Quero ser Gisele Bündchen. Ora, não. Você não precisa ser Neymar, nem Lady Gaga, nem Gisele Bündchen. Você precisa ser filho de Deus. Essa é a sua identidade. Filho de Deus. Agora eu preciso fazer uma pergunta para a gente orar aqui. Quantos querem derrotar esses gigantes que identificam na sua vida? Se você identifica esses gigantes, fica de pé. Religiosidade. Me sinto um religioso. Se você não tem, não invente, hein? Fernando, me ajuda aqui, filho. Quero tomar posse do meu direito de filho para experimentar as promessas do Pai. Irmãos, eu orei esta semana toda. Irmãos. Esta palavra veio ao meu coração segunda-feira passada. E desde segunda-feira eu tenho alimentado meu espírito e meu coração com essa palavra. E eu tenho dito: Senhor, eu não quero ser religioso. Sabe o que o Senhor vai dizer para o religioso? Todos nós vamos comparecer diante de um juiz. Todos. Só haverá 2 falas do juiz. Quantas falas? Primeira fala: vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está proposto desde a fundação do mundo. Segunda fala do juiz: apartai-vos de mim, não vos conheço. Ao religioso, Jesus, que veio como Salvador, mas voltará como juiz, dirá: vinde, benditos do meu Pai, ou não vos conheço. Gigante da religiosidade. Se você hoje identificou isso na sua vida, diga ao Espírito Santo que você vai lutar, guerrear
e vencer esse gigante. Primeiro passo. Gigante da falta de uma identidade clara. Olha, irmãos, tem a Nádia, tem Flávio, tem Ronaldo, tem o Nenê, tem a Wagner, tem o Carlos Alberto. Quero dizer uma coisa para vocês: eu sei quem eu sou, viu? Tenho a minha identidade em Cristo Jesus pronta, definida. Não preciso ficar com medo de ninguém. E até abro espaço para que eles sejam melhores do que eu, porque eu sei quem eu sou em Cristo. Sou filho de Deus, amado do coração do meu Pai. Essa é a sua identidade. Mas se você hoje tem deficiência quanto à sua identidade, você precisa derrotar esse gigante na sua vida. E o terceiro gigante: se você insiste em viver isoladamente, não vindo para o grupo da família de Deus, esse gigante precisa cair na sua vida. Tome as mãos de quem está ao seu lado. Junto com seu irmão, você vai identificar agora o gigante que precisa ser derrotado. E você vai começar a orar agora, sem a minha ajuda, sem o microfone. E eu quero ver você agora, de posse dessas verdades que ouviu. Agora você vai fazer o que Caleb fez. Eu quero, Josué, ocupar as terras montanhosas. Eu vou enfrentar aqueles gigantes. Aquelas casas não foram feitas para eles morar, foram feitas para eu morar, como filho de Deus. E eu vou agora tomar posse, eu vou guerrear. O Senhor está comigo. Maior é o que está comigo do que o que está com eles. Com eles está o braço da carne, comigo está o Senhor Todo-Poderoso. É isso que você precisa agora: orar e lutar e guerrear contra esses gigantes na sua vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vá derrotando cada um deles. Identificou estes gigantes, vá derrotando-os na força do Senhor teu Deus. Na força do Senhor teu Deus. Vá dizendo: é uma falácia, é uma mentira. Eu não fui criado para ser um religioso, um frequentador de culto. Eu fui chamado para ser filho de Deus. E como filho de Deus eu tenho direito a uma promessa feita pelo meu Deus, de ter tudo em abundância: saúde, prosperidade, família, vida espiritual. Eu tenho tudo que o Senhor pediu e deu ao Filho de Deus para que eu provasse na terra de uma vida abundante. Ah, Senhor, revela isto nesta noite. Mostra ao teu povo, Senhor. Ajuda-os a derrotar esses gigantes na vida. E faze-os tomar posse, Senhor. Faze-os tomar posse, Senhor, desta vida abundante. Digam assim comigo: Pai amoroso, eu sei que em Cristo Jesus eu me tornei filho. E como filho, eu tenho uma herança. Nesta noite, eu quero derrotar todos os gigantes na minha vida que me impedem de viver como filho que tem direito, como herdeiro de Deus, para provar dos benefícios que Ele prometeu. Eu quebro toda resistência na minha mente, no meu coração, contra a religiosidade. Gigante da religiosidade, rompa, caia fora. Eu te mando embora da minha vida, de uma vez por todas, em nome de Jesus.
Mas eu também te digo, gigante, que rouba a minha identidade, que assola a minha mente, saiba de uma vez por todas: eu sou filho de Deus, eu não sou escravo, eu tenho liberdade para ir e vir, porque o meu Pai Celestial me deu o DNA dele mesmo, para eu viver na terra como um filho de Deus. E eu derroto, luto, guerreio contra este gigante que tenta me excluir, que tenta me isolar. Eu não aceito isto na minha vida, e eu derroto este gigante em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga com as suas mãos bem alto, diga: Pai amoroso, eu ouvi a tua palavra e eu tomo posse da herança que os filhos têm direito. Me perdoe os anos que eu vivi debaixo da tua misericórdia, mas hoje eu vou entrar na terra prometida, vou viver as abundâncias que o meu Pai prometeu aos filhos de Deus. Eu sou filho. Obrigado, Pai, por me dar uma herança. Eu te louvo, Pai, por esta herança bendita na minha vida e na vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus, vamos aplaudi-lo mais uma vez. Antes de você se assentar, volte-se para um irmão e diga: aprenda de uma vez por todas a derrotar os gigantes que prendem você para não viver as promessas do Pai. Fale isto, estimule a fé do seu irmão.